Bom, e aí a gente entra, eu quero explicar para vocês um pouquinho quais são os recursos que a gente pode usar, falando de recursos, como o Kleber também perguntou, né? É claro que existem algumas outras terapias que a gente pode agregar à terapia do banho, mas especificamente eu vou falar de recursos físicos, né? Produtos físicos personalizados, porque esse é uma parte do meu trabalho, é o que eu faço, tá? Mas, como eu já falei, nada impede que vocês possam agregar, enfim, outros tipos de terapia nesse mesmo, né, fazendo um combo aí, fazendo uma associação, tá? Mas falando de recursos personalizados físicos, quais são os produtos que nós podemos usar na terapia do banho? Seja escalda-pés, né, o banho dos pés, banho de rosto, banho de imersão ou banho de chuveiro. Então eu fiz uma listinha aqui até para ver se eu não esquecia de nada, apesar que já tem tudo aqui na minha cabeça, mas fiz a listinha. E aí, um dos primeiros, claro, assim, vamos dizer, mais óbvios, né, em relação a banho, quando a gente pensa em banho, a gente automaticamente pensa no quê, gente? Sabonete, né? Sabonete e shampoo. É bem básico, assim, né? A gente pensa. Mas existem outros recursos que você pode usar, como os tablets de chuveiro, para fazer uma terapia no chuveiro. Se você não tem como fazer o banho de imersão, você tem como fazer a terapia do chuveiro através dos tablets, tá? Para quem não sabe o que são tablets de chuveiro, tem alguma live minha, alguma postagem, alguma coisa aí no meu Instagram que explica exatamente a diferença, né? O que é um tablet, como se utiliza, dá uma pesquisada lá que tem explicando. E também quem não sabe o que é, tem foto. E também quem não sabe fazer, quem não sabe onde encontrar, porque aí no Brasil, por exemplo, se a maioria de vocês estão no Brasil, é muito difícil de encontrar tablets de chuveiro, não é um produto ainda comercializado, é muito, muito difícil de encontrar realmente. Mas eu ensino no meu workshop a fazer. É um produto super simples, material, ingrediente, bem tranquilo de vocês encontrarem. O custo é bem barato, então vale a pena. Quando abrirem as inscrições, se vocês tiverem interesse ou se tiverem mais dúvidas, enfim, estou à disposição para esclarecer. Então nós podemos usar os tablets, nós podemos usar os sabonetes, nós podemos usar as bombas aromáticas, que serve, o mesmo discurso que eu acabei de falar dos tablets serve para as bombas, tá? Para quem não sabe, enfim, tem live, enfim, tudo isso aí tá separadinho para vocês. Os sais de banho, que são os meus queridos, eu vendo muito sais de banho, porque é muito interessante você juntar os diferentes tipos de sais, com diferentes tipos de ervas, com diferentes tipos de argila, com diferentes... tem leite até, eu faço um sais de banho muito interessante para insônia, que tem uma das receitas, a gente coloca leite em pó, e nossa, é assim, ó, maravilhoso. Então tem os sais de banho, que nós podemos também brincar, né, que a gente pode criar, enfim, fazer a personalização. Os esfoliantes, que também se usa no chuveiro, que você pode utilizar também de uma forma até agregando a automassagem, que é um dos recursos que eu também uso, porque eu sou fisioterapeuta dermatofuncional, então eu trabalhei muito tempo, hoje em dia não atuo tão firmemente com isso, mas trabalhei muito tempo com drenagem linfática, então sei todas as técnicas, enfim, que a gente pode trabalhar no corpo para desintoxicação. Então os esfoliantes, eles ajudam muito nisso na hora que você está tomando seu banho. Óleos corporais são maravilhosos, que sou apaixonada. Eu acho que é um dos produtos que eu mais gosto, para falar a verdade, são os óleos corporais, porque eu acredito muito na potencialidade, acredito muito na eficácia, né, desse produto. Assim, ele é muito rico em vitamina. Os óleos vegetais, que são as bases carreadoras, basicamente, eles têm uma compatibilidade muito grande com a nossa pele, com a nossa derme, então os resultados são maravilhosos. Para celulite, para emagrecimento, para as questões emocionais, é maravilhoso, maravilhoso. Você faz uma automassagem, eu ensino uma automassagem para vocês de forma personalizada, com o óleo corporal, e ensino vocês a fazerem no atendimento clínico, então é realmente assim um produto que eu sou apaixonada, sou muito apaixonada. Eu quero até desenvolver um curso sobre isso, porque tem tanta coisa que a gente pode falar
porque eu acho que vai ser um curso de horas, assim, sabe? Então, eu nem sei se vocês têm interesse, mas é que eu sou tão apaixonada que dá vontade de fazer o curso independente, né? Eu acho que ia ser bem interessante. E os perfumes aromáticos, que eu também gosto muito, ao final da terapia, você usar um perfume. Pode ser pelo roll-on, ou, enfim, normalmente eu faço com roll-on, e é um perfume aromático onde a pessoa acaba aquela terapia com esses recursos dentro do chuveiro ou dentro do banho, enfim, no escalda-pés, etc. E ela termina aquela terapia do banho com o perfume. Então, é como se fechasse, sabe, o protocolo. É como se ele fosse realmente... você começa fazendo de um jeito e você termina com os perfumes aromáticos, que eu também sou fascinada. E a sinergia, né, ou seja, a junção dos óleos, ela é muito específica também para aquela pessoa, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Então, é bem bonito, sabe? É bem bonito. Então nós temos os tablets, os sabonetes, as bombas, os sais de banho, os esfoliantes, os óleos corporais, os perfumes aromáticos. Olha só, nós temos aqui, ó, só que eu tô falando aqui basicamente, né, dos produtos que eu faço, dos produtos nos quais eu ensino a fazer através dos workshops e também na consultoria, enfim, nos atendimentos que eu faço, eu ensino a vocês a colocarem isso na rotina, né, a introduzir isso aí como um hábito. Então, assim, tem muito recurso que a gente pode usar. Além de, como o próprio, né, o Kleber falou, que tem outras técnicas que a gente também poderia agregar, mas a gente aí já teria que ter um certo conhecimento maior, né? Já teria que ter um estudo, enfim. Mas esses produtos, eles são super fáceis de fazer, eu ensino a fazer, são básicos e que assim, muda completamente a sua, vamos dizer assim, a sua maneira de enxergar a hora do banho, né? Para fazer a sua terapia, tá? Sim, Kleber, fora os shampoos e condicionadores, verdade. Shampoos e condicionadores. Que essa parte eu já não trabalho com essa parte, porque já não sei, sabe que eu não sei por quê? Tá aí uma boa pergunta, viu? Tá aí uma coisa que eu vou começar a pensar. É porque já tem tanta coisa, né, que a gente quer abraçar o mundo, né, Kleber? A gente acaba querendo fazer um monte de coisa. Mas quem sabe, né, shampoos e condicionadores também. Você pode fazer de forma natural, forma inteligente, forma consciente, como a gente já aprendeu o que é isso. Com certeza. Shampoos e condicionadores é maravilhoso, né, você usar e tirar um pouco dessa química que a gente usa de shampoo, que tem aí, né, de shampoo e condicionador. Muito bem lembrado. Bom, gente, ficou alguma dúvida em relação a isso? Pode começar. Pois é. Vamos botar na lista, né? Vamos botar na lista. Mas é mesmo, se a gente parar para pensar, tem muita coisa, tá vendo? Como é que é? É lindo esse mundo dos banhos, enfim, dessa questão de cosméticos e produtos naturais personalizados. É um mundo, assim, que me fascina. Eu não sei vocês, mas me fascina muito. Bom, então, assim, acho que em relação a produtos, né, ficou tranquilo. Se alguém tiver mais alguma dúvida, não tem problema, é só me chamar lá no direct, enfim, mandar mensagem para mim que a gente, enfim, eu tiro as dúvidas para vocês. E aí, para finalizar aqui nosso encontro, eu queria dizer qual é a importância, por que eu bato tanto nessa tecla da questão do personalizado. Eu acho que assim, para vocês pode ser que seja uma coisa bem tranquila, assim, vocês já devem ter noção, falar, poxa, eu já conheço a Alessandra, já acompanho o trabalho dela, ou então eu já sou terapeuta, ou eu já trabalho com essa questão de cosméticos naturais e tal. Então a gente consegue entender um pouquinho qual é enfim, o benefício, né, de você usar um produto personalizado. Mas, de qualquer forma, como terapeuta integrativa, como artesã, como aromaterapeuta, né, assim, no sentido bem da palavra, e como eu foco muito nessa questão do autocuidado mesmo, do autoconhecimento, como eu já falei, quanto mais você se cuida, mais você se conhece. Quanto mais você conhece os recursos melhores para você. E isso não tem preço, gente, não tem preço, porque não tem ninguém que esteja fazendo por você, é você que está cuidando de você. E isso é lindo, né? Como eu falo, eu sou apaixonada. Então, assim, a importância realmente, eu também escrevi aqui, apesar de também já estar na minha cabeça, mas assim, só para poder ter certeza que eu estou passando tudo para vocês, é a questão de entender as questões por inteiro, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Você se conhece, você vai se entender, você vai saber aquilo que você precisa. Até porque, gente, quando a gente fala de emoção,
como eu já falei em outras lives também, aí, as emoções elas mudam a cada dia, elas mudam a cada minuto, elas mudam conforme as emoções elas são, novamente, a reação a algo externo, o que está acontecendo, e o nosso corpo reage àquilo. Então, claro também, né, gente, eu estou explicando de uma forma bem básica, tá? É muito além do que isso. Se a gente for estudar fisiologia, for estudar o comportamento, for estudar a mente, tem muita coisa aí por trás. Mas, de uma forma bem básica, é uma reação ao que acontece. Então a gente chora, a gente fica tremendo, o coração bate forte, a gente fica irritado, a gente quer, né, xingar um. Acontece. Isso é uma reação ao que está acontecendo ao meio externo. Só que isso muda o tempo inteiro, porque toda hora a gente recebe estímulo. A gente recebe estímulo da televisão, do celular, o filho que chama, o marido, né, a mãe, enfim, é estímulo o tempo inteiro que a gente está recebendo ali externo. Então a nossa emoção, ela muda, tá? Então, assim, quando a gente entende essas questões por inteiro, é justamente isso. Você vai entender o que é necessário para você naquele momento. Porque, às vezes, não sempre o que você precisa hoje vai ser o que você precisa amanhã. E nem sempre o que sei lá, o seu filho precisa é o que você precisa. Porque nós somos individuais, nós somos seres únicos. E com emoções únicas, como eu já falei aqui, tá? Então, outra coisa importante cuida de você como ser único, que foi o que eu acabei de falar, reduz o risco de alergias, reações tópicas e intoxicações. Quando a gente fala de óleos essenciais, gente, as aromaterapeutas que estão aí me acompanhando ou que estão no processo realmente de certificação, já estão estudando sobre aromaterapia e óleos essenciais, existe sim a questão da intoxicação, tá? Para quem não sabe ou quem nunca escutou falar nisso, existe sim a questão da intoxicação por óleos essenciais. O fígado, ele absorve, ele faz esse filtro, também estou falando aqui de uma forma bem básica, tá, gente? Mas é importante que você tenha consciência da quantidade de óleo essencial absorvido, da quantidade que um difusor ultrassônico fica na sua casa ou no mesmo ambiente. Enfim, se você faz o processo de ingestão, né, se você realmente faz ingestão de óleo essencial, eu particularmente não trabalho com ingestão de óleo essencial. Se alguém por acaso for me perguntar ou já se perguntou, eu nunca estudei profundamente sobre isso e, para falar a verdade, não sei se eu vou estudar sobre isso, porque eu acho que os óleos eles funcionam muito bem dentro do meu trabalho aqui, da parte tópica, né, que é a parte cutânea, ou seja, com os produtos terapêuticos artesanais, e na parte inalatória. Então, assim, eu estou satisfeita com os recursos que eu tenho hoje e pode ser que mais para frente eu estude, como pode ser que não, mas eu não trabalho com ingestão. Então, assim, nos meus atendimentos eu não faço a orientação, né, o protocolo com ingestão de óleos essenciais, tá? Nada contra, tá, gente? Não tenho nada contra, nem nada a favor, afinal, assim, eu não estudei sobre isso, então não tenho nem, vamos dizer assim, conhecimento suficiente para falar sobre isso, tá? Os cursos todos de aromaterapia que eu fiz tinham parte de ingestão, eu estudei aquela parte básica, mas eu acho que para realmente me sentir capacitado, ou seja, de indicar, eu gostaria de estudar mais profundamente, assim como eu fiz com a terapia dos banhos, assim como eu fiz com os meus produtos, todos os ingredientes, né, de todos os produtos, e hoje eu me sinto totalmente confiante, tanto que eu chego aqui e falo para vocês, dou uma aula e super tranquila, porque eu tenho estudo, embasamento para isso, tá? Então, assim, somente essa questão da ingestão é que realmente eu não me aprofundei. Ainda, quem sabe um dia. Mas, voltando aqui, então, é risco de alergias, reações tópicas e intoxicações por isso, porque o consumo exagerado de óleo essencial, seja na parte cutópica, tanto de inalatória, quanto de ingestão, ele pode causar intoxicação. Alergias, tá? Então, assim, eu acho muito importante a gente ter essa noção de não sair por aí, porque óleo essencial é natural, então coloca óleo essencial em tudo quanto é lugar. Eu já vi vídeos, assim, de pessoas colocando 500 milhões de gotas numa água e tomando a água. Eu já vi pessoas usando, às vezes fazendo um esfoliante, colocando milhões de gotas e vai passar aquele esfoliante na pele. Isso pode causar uma alergia, uma intoxicação, sim. Tá? Assim, é muito conhecimento que a gente tem que ter e tem que ter muito respeito, principalmente, porque nós estamos falando da alma das plantas. Então, eu acredito muito nisso. Eu acho que a gente tem que ter... É como o mar. É como espaço. Eu acho que a gente tem que ir até um certo ponto e conhecendo, estudando, se aperfeiçoando profundamente naquele assunto para que você tenha
conteúdo, né? Para que você realmente tenha embasamento naquilo que você está passando para as pessoas. Isso é assim, gente, a minha percepção, tá? Pode ser que alguém de repente não concorde comigo, mas assim, eu sou muito cautelosa nesse aspecto. Então, tem que tomar cuidado. Por que é importante a personalização? Por conta disso. Quando você faz um protocolo para uma pessoa, para um cliente, por exemplo, no meu caso, que entra em contato comigo, eu tenho muito cuidado em relação a isso. Ou seja, perguntas, né? Pessoas realmente assim eu tenho que ter um embasamento, eu tenho que ter um conhecimento daquela pessoa antes de fazer um protocolo, tá? E por que mais, assim, né? Falei porque pode carregar o fígado, por isso a importância de se consultar um profissional certificado. Dei também um exemplo da ingestão da internet, que eu visualizei. E aí, assim, e basicamente é o cuidado que você tem com o ser, né? Com o ser humano. Nós somos seres individuais e a gente tem que entender que o que é bom para o outro, de repente, não é bom para a gente. É igual um remédio, né? Então a gente tem que entender isso. Por isso que é importante um protocolo, por isso que é importante um produto personalizado e até mesmo na terapia do banho, gente. Falando aqui dentro da maratona dos banhos, eu expliquei para vocês o passo a passo, expliquei a importância, expliquei os produtos, expliquei o que acontece, mas mesmo assim ainda é importante, é necessário um protocolo específico para você. Porque imagina só, eu vou dar só esse exemplo, por conta do nosso horário também já. Enfim, imagina uma pessoa que tem pressão, né, uma pressão baixa e ela vai tomar um banho de imersão numa água super quente e ela coloca, enfim, os ingredientes, o óleo X, o óleo Y e tal, e coloca as coisas todas ali. O que vai acontecer? A pessoa quando sai dali daquela água muito quente, é igual como uma sauna. Se você vai para uma sauna, você já tem a tendência à pressão baixa, né, a hipotensão. Então, assim, é complicado. A gente tem que ter a certeza do protocolo. A gente tem que ter a certeza do que a gente está passando para aquela pessoa. E outra coisa mais importante, gente, nós estamos lidando com seres humanos. É muito importante isso. É como eu chego aqui nessa live. Eu sei que tem pessoas aí do outro lado. Eu tô falando com o meu telefone. É o meu telefone que está aqui. Mas assim, são pessoas que estão aí do outro lado. Então a gente tem que respeitar. No momento que a gente dedica isso, indica a terapia do banho para alguém, ou a gente faz a nossa própria terapia do banho, a gente tem que entender que são pessoas, são seres, né? Então a gente tem que ter um cuidado muito especial. E é por isso que eu indico a terapia do banho com recursos personalizados. Porque essa personalização é que faz toda a diferença para o seu tratamento. Porque não adianta, você vai pegar receita, é o que eu sempre falo, receita a gente encontra, né? Receita tem aí um monte, mas e aí, essa receita dá certo para você? Essa receita vai? Aí a pessoa fala assim, eu fiz a receita por 5 dias na terapia do banho que a Alessandra falou, não adiantou nada. Por que não adiantou? Porque ela não foi personalizada, entendeu? Então a gente tem que ter muito cuidado. Tem que ter cuidado com a intoxicação, com a alergia, a gente tem que ter cuidado com as nossas emoções, principalmente. Principalmente nessa época de pandemia, a gente tem que ter muito cuidado, porque às vezes a emoção de um é completamente diferente do outro, apesar de estarem vivendo o mesmo momento. Então a gente tem que respeitar muito. Estamos falando de seres humanos, estamos falando de emoções, estamos falando de um momento em que a pessoa vai se conectar com ela mesma, ou seja, dentro da terapia do banho. Então, é importante a personalização dos produtos, é importante a personalização até do que você vai usar nesse produto. Você escolheu usar uma bomba aromática, o que eu vou colocar nessa bomba aromática? Seja para uso pessoal, seja para venda, ou seja para um atendimento que você vai entregar para o seu cliente. O que você vai colocar naquela bomba? Né? Aquela bomba aromática, ela tem que estar pronta para aquela pessoa que vai receber. E aí, o que você vai entregar para ela? Captaram? Captaram.